Boa tarde. Nós estamos dando início a mais uma videoaula sobre o tema Pedagogia Espírita. E como sempre, nós iniciamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade da vida e principalmente pela oportunidade que temos de trabalhar e servir em Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Neste nosso quinto encontro, não é bate-papo, nós vamos tratar do desenvolvimento do sentimento. Os Espíritos nos recomendam sempre: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E nós percebemos aí que o aspecto afetivo, o sentimento, é aquilo que dá vibração ao espírito. Todos os educadores, inclusive Piaget, nos falam que o aspecto, a inteligência é a estrutura mental. São estruturas que nós criamos dentro de nós. Mas essas estruturas, elas vão criando vibração na medida em que nós desenvolvemos o nosso sentimento, o afeto. Portanto, é o sentimento o que nos garante que nós estaremos desenvolvendo essa vibração, essa vibração que vai realmente contribuir para a elevação do espírito. Ok? Vamos em frente então? Na questão 754 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos revelam que o senso moral existe até no selvagem, no ser primitivo, mas ele está como o princípio do perfume no germe da flor antes dela desabrochar. Então a florzinha está ali fechadinha, quando ela se abre o perfume sai, mas ele já existia lá dentro. Todas as faculdades existem em estado rudimentar ou latente, mas ela se desenvolve conforme as circunstâncias são mais ou menos favoráveis. Então nós percebemos que a educação é criar circunstâncias mais ou menos favoráveis para auxiliar o desenvolvimento dessas qualidades que nós já trazemos dentro de nós, inclusive o senso moral, inclusive o sentimento mais elevado que é o amor. E sentimento é vibração que se amplia na medida em que nós evoluímos. E nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que no início o homem não tem senão instinto, digamos o homem primitivo, mais avançado ele tem sensações, mais instruído, purificado, ele tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então nós vamos partir daí, como auxiliar o nosso espírito a desenvolver os nossos alunos, né? Os espíritos que convivem conosco, aqueles que estão à nossa volta, ou seja, como auxiliar o espírito no desenvolvimento dessas qualidades interiores, que pouco a pouco vai evoluindo até desabrochar num sentimento de amor belo e profundo. Ok? Mas vamos devagarinho. Naturalmente, no início o homem tem instinto, depois sensações, depois sentimentos. Ora, Jean Piaget, que nós já estudamos no que se refere ao desenvolvimento do intelecto, do conhecimento, né? Ele reparou exatamente isso na criança. Estudando a criança, ele percebeu que a criança passa por 3 fases no seu desenvolvimento moral. A primeira delas ele chamou de anomia. A negação, nomia, regra, lei. Né? Então nós lembramos do bebezinho, o bebezinho de colo, que ele está com fome, ele quer mamar, ele chora. Não existe uma hora, né? Não dá para falar, aqui em casa a mamadeira só sai às 2 horas da tarde. Não, ele está com fome, né? Ele tem necessidade
e por isso, naquele momento, ele precisa ser atendido. Então, para o bebê, essa fase de anomia natural, não é? Ele está numa fase que é chamada também de egocentrismo, não é? Ele é o centro do mundo, não é? Tudo gira em volta dele, porque ele tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Isso, no bebê, na criança pequenininha, é normal. Mas o indivíduo, o ser, pode crescer sem desenvolver esse aspecto emocional, moral dentro de si. Mas vamos devagarinho. Na medida em que a criança cresce, ela vai percebendo que fora dela existem regras. Por exemplo, ela vai brincar com um amiguinho, tem regras, né? Tem leis, a mamãe já não atende ela a todo momento, não é? Ela vai percebendo que o mundo não gira em volta dela, não é? Na escola, então, tem outras regras, outras normas que ela tem que seguir, e ela vai entrando numa fase chamada heteronomia. Hétero, de muitos, a lei vem de fora, vem de muitos lugares, vem do outro, não é? E na medida que ela vai crescendo, não é? A lei está no Estado, a regra está na igreja, a moral, inclusive, é algo fora de mim, a moral é algo que vem lá da religião, a moral é algo que vem da igreja, dos professores, não é? Dos mais velhos, não é? É algo fora de mim. Mas, naturalmente, na medida em que ela vai crescendo, Piaget nos diz que ela vai entrando numa fase que ele denominou de autonomia, que é a capacidade de se governar a si mesmo. Os deveres não vêm de fora, não são impostos por uma lei. Eu adquiri a consciência da necessidade de agir daquela forma. Eu possuo princípios éticos e morais dentro de mim. Ou seja, eu não sou regido mais por leis que vêm de fora, mesmo que exista aí uma lei que me permita fazer algo que a minha consciência não concorde, eu não farei. Então o Piaget coloca aí fases em que o indivíduo passa por ela. Nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Vamos ver o pensamento do Pestalozzi na mesma linha. O Pestalozzi, ele fez a mesma análise, não da criança no seu crescimento, mas na história do homem. Então ele diz que o homem primitivo, ele tem ainda uma natureza animal, ele é egoísta por natureza. Então o homem primitivo, ele tem a necessidade de manter a sua prole, de conservar a sua vida e a vida dos seus, não é? Então existe ali um egocentrismo ou egoísmo, não é? Mas que para o homem primitivo seria até normal que fosse assim. Na medida em que ele vai crescendo, ele entra no chamado estado social, ou seja, a sociedade cria leis e regras para coibir os impulsos, os instintos daquele homem primitivo que vai se adaptando agora a viver numa sociedade onde tem leis e regras que servem para todos. Mas, nos diz o Pestalozzi, isso não coíbe um instinto, os impulsos que ele ainda traz. Isso não transforma o homem. Ele se adapta a viver, a respeitar aquelas leis que ainda vêm de fora. São leis que ainda existem, portanto, coíbe aquilo que eu ainda não consegui transformar. E a educação é algo, para o Pestalozzi, que deve conduzir o homem para o que ele chama de estado moral, onde o homem vai trabalhar os seus impulsos, ele vai construir a sua moral, onde ele vai adquirir uma consciência moral. Por quê? Porque o homem não é apenas um ser animal, não tem apenas aqueles impulsos, ele também não é apenas um ser social, antes, acima e além de tudo, ele é um ser espiritual.
espiritual, ele é filho de Deus, ele traz a essência divina dentro de si. Então o caminho natural para o homem é chegar até o que ele chama de estado moral, desenvolver a consciência moral dentro de si. Ok? Vamos voltar lá no Piaget. O Piaget é semelhante, né, às ideias, apenas que o Piaget observa a criança pequenininha crescendo e desenvolvendo essas fases que são semelhantes. Mas o Piaget, na sua pesquisa, ele diz que apenas uns 20%, né, das pessoas que ele pesquisou já haviam chegado no que ele chama de autonomia. Essa pesquisa toda ele fez na Suíça, né? Sem fazer brincadeira, não. Se fosse aqui no Brasil, eu acredito que seria muito menos que 20%, né? Não é crítica. Nós percebemos, por exemplo, vamos exemplificar, uma pessoa na anomia, ela, por exemplo, ela está num determinado local público, ela vê ali uma carteira caída, ela passa a mão naquela carteira, naquela pasta, seja lá o que for, e vai embora, não quer saber se alguém viu, se alguém não viu, ele não se importa com isso e leva embora, é para ele achou dele. Né? O que está na heteronomia, segundo o pensamento do Piaget, ele vai, chuta a carteira debaixo, né, de alguma coisa, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, ele não vê, ele não vai ser punido por aquilo, né, que ele está fazendo, então ele sutilmente passa a mão e leva. Né? Mas o homem que atingiu a autonomia, ele vai ver aquilo ali e vai dizer, quem é que perdeu essa carteira, de quem que é essa pasta, não é? Ele sabe que aquilo não é dele, aquilo é de outra pessoa, pode fazer falta ao outro, a consciência dele já não admite que ele fique com algo que não é dele, que é de outra pessoa. Ele tem, portanto, consciência moral. E o objetivo da educação para o Piaget é levar a criança pequena a sair desse egocentrismo, passar pela heteronomia, porque a natureza também não dá saltos, não é? Mas até que ele atinja a autonomia, que ele atinja esse estágio de que ele possui princípios éticos e morais dentro de si. Vamos lá no Pestalozzi, que ele diz a mesma coisa. É preciso trabalhar para trazer o homem para o estado moral. Só que o Pestalozzi nos diz, para que a gente traga o indivíduo ao estado moral, é preciso que o professor, o educador, já esteja nesse estado moral, ou que ele tenha consciência de que ele deve desenvolver esse estado moral. Mesma coisa aqui no Piaget. Como é que eu vou, como professor, como educador, como pai, conduzir minha criança, meu filho, para a autonomia se eu estou lá atrás? Né? Eu não consigo. Mas nós aqui, educadores espíritas, digamos assim, nós pelo menos temos consciência que temos que desenvolver em nós esse estado moral. Nós temos que construir a nossa consciência moral. Nós já temos essa consciência. Então nós temos que trabalhar isso em nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é glorificar o Pai que está lá, não. É acender a luzinha que existe dentro de nós. O exemplo que um dá irradia e contamina o outro. Né? As pessoas vão sendo conduzidas gradualmente para o estado moral, na medida em que elas vão tendo exemplos que o levem ao estado moral. Ok até aí? Mas vamos devagarinho. O processo educativo, então, para o Piaget, em primeiro lugar, deve conduzir a criança a sair do que ele chamou de egocentrismo, não é? Que é caracterizado pela anomia, o mundo gira à minha volta, não é? Passar gradualmente pela heteronomia e caminhar para a autonomia moral e intelectual. Esse é o objetivo da educação.
Do ponto de vista do Pestalozzi, é exatamente a mesma coisa com outra linguagem. É conduzir o indivíduo para o estado moral, não é? Então, a criança pequena, quando ela está aí nessa fase de egocentrismo, é natural. O mundo gira em volta dela. Ora, se a mãe for levando a criança, não é? Fazendo todos os gostos dela, não é? Se a mãe pode auxiliar a criança a permanecer nessa fase egocêntrica. Por amor até. Por amor, fazendo todas as vontades daquela criança, fazendo com que ela se sinta um reizinho, né, do meu reino, não é? Isso não é crítica, é uma análise, não é? Então, o próprio Piaget, né, o Pestalozzi, na doutrina espírita, nós vemos que o grande entrave no processo evolutivo é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho. Mas como eu vou conduzir a minha criança para que ela saia desse egocentrismo? Agindo com amor, porque se eu não tiver essa vibração de amor, eu não consigo. Se eu já não estiver no estado moral, se eu já não tiver isso dentro de mim, dificilmente eu levo a minha criança para lá. Então, o Piaget, ele nos dá aqui algumas dicas. A primeira é o afeto, que é o ponto central do nosso Pestalozzi, o sentimento de amor que deve existir dentro do educador. O educador que ama a sua criança é aquele que vai conduzi-la lá, né? O Piaget utiliza o termo afeto, né? Que é a mesma coisa. Né? Ele está se referindo ao afeto que o professor sente. Ele realmente ama aquela criança e quer conduzi-la para lá. E ele coloca a cooperação. Em vez de atividades de disputa, em vez de atividades onde um quer ganhar do outro, não é? Onde vai existir uma rixa, onde vai existir um jogo de competição, ele sugere cooperação. Nós vamos contar aqui apenas uma experiência que nós fizemos para testar isso aqui, funcionou. Nós tínhamos começado uma biblioteca infantil, numa salinha pequena que nós temos até hoje aqui em nossa casa espírita, no ID, e trabalhando com as crianças pequenas, os pequenininhos, 3, 4, 5, 6, até 6 anos, não é? Eles tinham que fazer um desenho numa cartolina, então tinha um grupinho aqui, 3 crianças ali, 3 ali, 4 aqui, 3 aqui. E cada grupinho tinha alguma coisa para fazer um desenho, não é? Podia ser recorte, colagem, né? Tinha revista, tinha tesoura, mas esse grupinho tinha tesoura, aquele não tinha, esse tinha cola, esse aqui tinha guache, tinha giz de cera, tinha nenhum dos grupos tinha tudo para resolver aquela atividade, para fazer a atividade. Então, partindo da própria ideia do Piaget, lança um desafio. O desafio era fazer um cartaz, né? Era algo, um quadro que iria enfeitar a biblioteca infantil. Então aquele quadro ficaria lá na biblioteca. Aquele quadro é nosso, é do nosso grupo. Então as crianças começaram a trabalhar e de repente ela foi vendo que ela precisava da tesoura, mas ela não tinha, o outro grupinho tinha, né? Mas ela tinha cola, o outro grupinho não tinha. Então, de maneira natural, as crianças começaram a se observar e começaram a interagir um grupo com o outro. Pequenos, não é? E nós colocamos 2 regrinhas só, bem simplesinha. Era, se precisar do material do outro, peça por favor, não é? E depois agradeça, muito obrigado, não é? Então o menino levantava e realmente pedia cola emprestado, né, por favor. Depois ele emprestava a tesoura e no final das contas eles aprenderam a dar algum material que era seu emprestado, mas também pedir outro material
que ele não tinha. Com isso, nós conseguimos. O orgulho é aquela ideia que eu tenho que eu sou autossuficiente, eu posso tudo. Então, de repente, ele levou uma cutucada no seu orgulho. Opa, eu não consigo fazer isso aqui sem a ajuda do outro, perceberam, né? Eu vou precisar da tesourinha do outro. É um golpezinho suave no meu orgulho, eu não consigo, né, fazer mas o outro também vai precisar de mim, né? Será que eu empresto a minha cola? Ela é minha, né? O egoísmo de querer que o que é meu, do meu grupo, mas é nosso, né? Então, essa atividade de cooperação, isso é só um exemplo, né? Ele realmente leva a criança aí devagar, gradual, pouco a pouco, aí vencendo, sem sofrimento, sem drama, sem trauma, ele vai vencendo o egoísmo e o orgulho, emprestando, pedindo emprestado, aquilo se torna natural. Ele vai emprestar porque ele sabe que ele não vai perder, né? Ele pode também usufruir do que o outro tem. E o fato de ele sentir que ele não é autossuficiente, isso também é importante, porque na vida nós precisamos uns dos outros, isso é lei da vida. Então é bom aprender logo cedo, né? E funcionou. Funcionou. E o amor, o ambiente estava impregnado de amor ali, a partir principalmente do evangelizadores. Nessa época nós trabalhamos em 3 ali, auxiliando, né? O amor, ele faz parte do contexto, o ambiente, nós chamávamos de ambiente evangelizador, ou seja, ambiente onde o amor está impregnado em todas as atitudes, em tudo que nós falamos, não é? E é claro que numa atividade nós não vamos conseguir, opa, esse menininho semana que vem ele já está na autonomia. Não é assim, né? É difícil, principalmente quem está lá na anomia. Nós vamos encontrar crianças ainda rebeldes que precisam de uma autoridade, mas não de autoritarismo, de autoridade com amor, de alguém que o ame, diga para ele, olha, eu não gostei da sua atitude, a sua atitude prejudica a sala, prejudica os demais colegas, né? E quando você acha muita gente ali na anomia ainda, cria regras da sua sala simples. Por exemplo, eu não vou falar alto porque atrapalha o outro. Eu vou pedir para sair porque eu não vou sair batendo a porta. Mas deixa bem claro o porquê daquela regra. Por que existe aquela leizinha ali na sua sala? Porque daí ele não vai ficar preso na heteronomia. Ele vai conseguir entender que aquela regra tem uma razão de ser. Ok? E ao perceber que as regras, as leis, né, têm uma razão de ser, ele vai caminhando para a autonomia. Aquela regra lá do mundo, lá fora, na escola, onde ele estiver, aquilo não foi alguém que impôs pela vontade própria, é uma necessidade. E isso vai fazendo com que ele desenvolva dentro de si a sua consciência moral. E é isso que nós queremos. Portanto, essa aí são as dicasinhas. Olha, o Piaget nem religioso ele era, pelo menos a gente não sabe, né? Ele nunca falou em religião nenhuma, não é? E, no entanto, ele coloca o sentimento de amor como um dos principais ingredientes do processo na educação, no desenvolvimento moral da criança. E desenvolvimento moral tem tudo a ver com o sentimento, ele está ligado com o aspecto afetivo. Também está ligado com o aspecto intelectual. Mas às vezes o indivíduo sabe que está errado, mas continua fazendo. Aliás, às vezes a inteligência demais, né, e moral de menos complica o estado evolutivo do indivíduo. Nós sabemos disso, né? Ok? Então essa aqui é apenas uma maneira, uma estrutura. Se nós percebermos que dentro da educação, do nosso processo de evangelização, a gente colocar mais atividades de cooperação, nós vamos auxiliando a nossa criança a sair de si mesma no processo que o Piaget chama de descentração.
sair de si. É o contrário do egocentrismo. Ele sai de si, ele sai para o mundo. Os espíritos superiores, por exemplo, eles não trabalham mais para comprar uma mansão, para comprar um iate, não é? Eu quero ter um jatinho, não é? Vocês sabem muito bem, nós sabemos quem é que trabalha para isso, não é? Os espíritos mais elevados, eles colaboram com Deus na obra da criação. Eles já não trabalham mais para si mesmo, eles auxiliam o Pai na obra da criação. Eles estão colaborando no desenvolvimento de um mundo melhor para todas as criaturas que vivem nesse mundo. E para isso é preciso amar o filho, o neto, o sobrinho, o outro, o vizinho, não é? E por aí afora vai no processo de descentração, não é? O amai-vos uns aos outros de Jesus é o próximo, o mais próximo, mas esse próximo vai se ampliando, né? Por que é que eu não gosto de quem mora lá naquele país, no outro? Nós nos tornamos cidadãos do universo. Não mais cidadãos aqui do Brasil, da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra. Nós somos cidadãos do planeta Terra. Mas mais do que isso, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do universo. E a educação deve nos conduzir para isso. E veja que não é complicado, é simples. Basta que a gente se preocupe em cada aula, em cada atividade, a auxiliar a criança a pensar dessa forma, dentro das suas características. Olha aí, com os pequenininhos brincando, fazendo joguinhos de cooperação, nós vamos já levando essa criança para o desenvolvimento da sua autonomia. Ok? Ok. Vamos em frente. Um dos grandes exemplos mesmo que nós temos é o exemplo do Pestalozzi. Nós falamos do Pestalozzi no nosso último bate-papo, voltamos a falar aqui. E deixo a vocês que pesquisem mais, procurem no Pestalozzi. Stans era uma cidade da Suíça, nós já contamos essa história algumas vezes, não é? Que sofreu um abalo muito grande, não é? Foi na época da Revolução Helvética, a Suíça mudou toda a sua sistemática de governo e o povo da região de Stans, eles não quiseram assinar um acordo, não é? E as tropas francesas vieram e o povo não quis, se revoltou. As tropas francesas invadiram não só a cidade de Stans, mas a região toda, e ali foi um drama terrível, né? Destruíram quase a cidade, morreram muita gente, famílias inteiras destruídas, a tal ponto que chegou a ter dezenas, centenas, poderíamos dizer, crianças na rua, sem pais. Uma perdeu o pai, outra perdeu a mãe, a outra ficou órfã de pai e mãe, uma estava doente, com fome, pedindo esmola. As autoridades, então, da Suíça resolveram enviar alguém. O Pestalozzi se ofereceu e ele foi para Stans e fez um trabalho fantástico. Não dá para contar aqui todo o trabalho que ele fez, né? Mas foi um trabalho profundamente de amor. Procurem, e ainda o pouquinho que existe do Pestalozzi traduzido, não é, para nós, é essa carta que ele escreveu para um amigo contando o que acontecia lá dentro de Stans. Vou contar apenas um trechinho de algo. Essa frase que está aqui, do Emílio de Rousseau: tudo é bom ao sair das mãos do Criador, tudo degenera na mão dos homens. É o início do livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. Nós fizemos uma pesquisa na Suíça, fomos até lá com amigos espirituais ajudando, orientando, e nós descobrimos que em outras vidas o Rousseau já foi muito ligado ao Pestalozzi, e Pestalozzi já foi professor do nosso Rousseau. A elevação do nosso Pestalozzi em outras vidas, ou no mundo espiritual. A elevação do nosso Pestalozzi é qualquer coisa assim espantosa para o nosso mundo. Ele estava
não é? A gente costumava dizer que ele estava 200 anos avante do seu tempo. Eu diria que hoje ele está ainda 500 anos à frente do nosso mundo, porque nós não colocamos em prática, não é? O que ele ensinou. Mas vamos lá, toda noite Pestalozzi costumava fazer uma prece com as crianças. Ele recolheu essas crianças da rua, tratou, deu remédio, né? Elas tinham uma casa, elas tinham agora saúde, né? Ali se formou uma pequena família, onde as crianças realmente eram amparadas, eram auxiliadas, e Pestalozzi era como se fosse o pai, né? E uma noite ele chega cansado, né? Ele estava ali cansado, ao invés de fazer a prece, ele foi para o seu quarto, deitou, né? E os meninos estranharam, então. Os maiores correram lá, né? E por que você não vai fazer a prece hoje, né? E eu estou falando com as minhas palavras, né? E ele disse: não, é muita bagunça, nessa conversa toda eu não consigo. Os meninos pediram para ele esperar um pouquinho, voltaram lá, colocaram todas as crianças em ordem, chamaram o Pestalozzi e falou: faz a prece para nós, né? E ele fez a prece para essas crianças, e desse dia em diante os garotos maiores passaram a colaborar com o Pestalozzi nas atividades realizadas ali naquela localidade distante. Então nós percebemos qual era a metodologia do Pestalozzi? Ora, o sentimento. Ele era como um pai para aquelas crianças, um pai realmente, né, com todo aquele sentimento de amor que ele tinha. Aquele homem, pensa bem, aquele homem nos tirou da rua, nos deu comida, nos deu remédio, agasalho, uma casa, não é? Eles tinham tudo que eles perderam um dia, e agora ele ficou triste conosco porque a gente está bagunçando. Não, os meninos reagiram, foram lá, colocaram em ordem, os garotos passaram a colaborar com o Pestalozzi por amor, porque o amavam tanto quanto eram amadas. Então a vibração de amor do Pestalozzi pouco a pouco invadia aquelas crianças. E nós entramos aqui, vemos a grandeza do sentimento. Quando nós falamos em sentimento, em desenvolver o sentimento, não tem outra forma. É preciso que o educador desenvolva isso nele, que o educador faça com que essa vibração também vibre dentro de si. Mas vamos em frente. O nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, não é? Todas as faculdades existem em estado rudimentar ou latente. Ela se desenvolve conforme as circunstâncias lhe são mais ou menos favoráveis. É uma historiazinha aqui apenas para ilustrar, que a grande maioria de vocês já devem ter lido, está no livro Libertação. Quem já leu vai recordar, então, não é, que era um processo obsessivo onde uma moça chamada Margarida estava sendo obsediada não por uma pessoa, mas por um grupo de obsessores organizados ainda, né? E o Gúbio era o espírito encarregado de ir ali auxiliar a Margarida ou Margaridinha. Ela estava morando numa casa, era a casa de um juiz, não é? O chefe dos obsessores, Saldanha, estava ali e controlava, né? Controlava porque os obsessores também se cansam. Então, quando o obsessor saía, o outro ia, não dava um sossego para a Margaridinha, né? Num processo muito grave e perigoso de obsessão. E, naturalmente, o Gúbio leva junto o André Luiz, que o André Luiz é aquele que todo mundo conhece, né? Ele escuta as coisas lá em cima e vem contar para a gente, graças a Deus, não é? E nós ficamos sabendo. Mas o André Luiz diz que estranha. O Gúbio, quando chega lá, ele pega amizade com o Saldanha, o chefe dos obsessores, conversa com eles, não é? Quer saber da sua vida, e os dois se tornam amigos. E o André Luiz se espanta, né? Então, eu estou contando aqui com as minhas palavras, então você não vai doutrinar, né, o Saldanha, não é? Nós usamos muito esse termo nas reuniões de desobsessão, doutrinar o espírito, não é? O que é doutrinar? Ensinar a doutrina, não é?
Mas o Gúbio não doutrinava, entre aspas, né? Conversava, se tornava amigo, até o dia em que o Saldanha disse que precisava sair. Ele tinha um filho muito doente, né? O filho estava preso, né? E o juiz da causa era exatamente o juiz que morava naquela casa onde ele estava, não é? Atormentando. E o seu filho Jorge, além de preso, estava doente, adoentado, não é? E o Gúbio então pede para ir junto. Ele gostaria de ir junto, talvez ele pudesse ajudar. E quando chega lá, eles realmente veem o Jorge estirado no chão, o filho do Saldanha. De um lado, a própria esposa do Saldanha, que já havia desencarnado, estava ali grudada no filho também. E a nora do Saldanha, a esposa do Jorge, que havia se suicidado. Então o Jorge estava envolvido num processo também de uma obsessão. Obsessão também não é só por ódio, não é? Esse era um caso de obsessão praticamente por apego, aquele amor-apego. A mãe se apegando grudada ali no filho, e a própria esposa do Jorge, que fora suicida, estava grudada nele. E o Saldanha, então, desanimado, dizendo que não sabia o que fazer, já havia feito de tudo e o seu filho não melhorava, e é então que o Gúbio se oferece. Pede a ele se permite que ele o auxiliasse. E para resumir a história, o Gúbio faz uma prece profunda, imensa, não é? Depois ele aplica um passe no Jorge para que ele desperte. E o Jorge então acorda, volta a si como quem desperta de um sonho terrível. Da mesma forma ele faz com a esposa do Saldanha e da mesma forma com a nora, não é, que havia suicida. E ele diz então que se o Saldanha quisesse, ele levaria a esposa e a nora para um local adequado onde elas pudessem ser tratadas, e isso iria favorecer a recuperação do Jorge, não é, rapidamente, e de repente então o Saldanha se torna assim aquele indivíduo admirado, profundamente admirado, mas afinal de contas, quem é esse Gúbio, né? Quem é esse amigo que eu arrumei aqui, que de repente, né, fez tudo exatamente o que eu precisava? E o Gúbio não para aí. Ele continua, essa história continua, o juiz vai rever o processo, né? Não vou estragar a história para vocês não, né? Só um pedacinho, né? Mas o interessante é que aí o Gúbio falou, né? Aquela moça, a Margarida, é uma filha do meu coração, né? Uma filha ligada a mim a outras vidas passadas. Pronto. De que forma o Saldanha poderia continuar com aquele processo obsessivo? Impossível, né? O que o Gúbio fez foi despertar no Saldanha as qualidades elevadas que ele já tinha, porque ele era marido, esposo, ele era pai, não é? Ele era um homem bom, que de repente se revoltou, não é? Com o que fizeram com o filho dele, e a revolta o levou a ele mergulhar num estado de ódio, não é? De revolta, onde ele foi usado por um outro espírito chamado Gregório, que era o que tinha feito toda aquela artimanha. Pronto, paro por aí essa história. A história do Gregório, vocês leem no livro Libertação, que é linda, não é? Maravilhosa. Mas vejam então a vibração do Gúbio, não é? Auxiliando Saldanha, despertou nele toda a bondade que existia dentro dele. Porque existia, porque ele era pai, porque ele já foi filho, porque ele é filho de Deus. Então, toda aquela bondade que existia dentro dele veio à tona. E o ódio que ele sentiu já pelo juiz, aquilo foi desaparecendo. Ele auxilia o Gúbio em todo o tratamento da Margaridinha, que se recupera, não é disso, e no final do livro vocês vão ver a atitude do Gregório, o mandante, mas leiam o livro, né? Leiam, é fantástico. Eu juro que eu não estraguei a leitura, contei um pedacinho pequenininho, né? Ok?
E a outra história fantástica também, que demonstra o poder do sentimento do amor, eu estou contando isso para a gente ver como é poderoso esse sentimento. Rapidinho também, o livro é No Mundo Maior. Quem já leu, vamos recordar, né? Havia ali um tal de Pedro que havia assassinado o seu patrão, Camilo, não é? E se apoderado do seu negócio. E ele fez a coisa tão bem feita que ninguém descobriu, não é? Ninguém soube, ninguém descobriu o que ele tinha feito. Menos o Camilo, que foi assassinado, que ao chegar no mundo espiritual, descobriu o que o Pedro fez e estava há 20 anos ali num processo obsessivo. Há 20 anos. Mas o Pedro, então, trabalhando, ele se liga a uma moça, ele se casa, tem filhos, mas ele adoece, né? Ele não aguenta a obsessão do Camilo, o tempo todo lembrando que ele era um assassino, que ele o havia matado, e aquilo realmente faz com que ele caia enfermo. E pela prece dos filhos, realmente, o espírito Calderaro é chamado para resolver aquele caso. E o Calderaro, naturalmente, leva junto o André Luiz, que depois escreve o livro. O Calderaro revela conhecimento profundo na área da neurociência, da neurologia. Ele pede ao André Luiz observar o cérebro de um, o cérebro de outro, quando um vibrava aqui, o outro vibrava ali. Ele demonstra conhecer toda a história, né? E depois de muito tempo, muita análise, ele diz assim para o André: agora, André, nós precisamos da ajuda de alguém, que seria a irmã Cipriana. E o André Luiz se espanta e diz: mas ele não é nosso paciente, né? Nós dois somos médicos, nós não podemos tratar o paciente. E o Calderaro, com toda humildade, diz: não, nem sempre o saber é tudo, né? Tem coisa que nós ainda não possuímos. E ele chama então a irmã Cipriana, não é? E eles levam então o Pedro, o Camilo, não é, para um local no mundo espiritual. Enquanto o corpo do Pedro estava ali dormindo, ele se desprende, vai para o mundo espiritual, e há aquele encontro, aquele choque, não é, entre aqueles espíritos, e entra então a irmã Cipriana. Imagine então um espírito feminino nimbado de luz, não é? Ela faz uma prece, se enche de luz, e o encarnado, o Pedro doente, de imediato ele cai de joelhos, não é? Dizendo: mãe do céu, o que eu fiz para merecer essa visita? Ele confunde dentro da sua concepção religiosa, desculpe, ele acha que é Maria, mãe de Jesus, né? E encurtando a história, a vibração da irmã Cipriana o invade de tal forma que ele chora, ele se desespera, ele pede para que o levem dali. E ela se volta então para o Camilo, que no livro não está descrito dessa forma, mas dá a impressão, lendo, que ele está ali num cantinho dizendo: comigo não, essa conversa não vai valer, né? Eu sou a vítima aqui, né? Eu fui assassinado. E a irmã Cipriana se aproxima, conversando. A história é bonita também, não estou contando tudo não. De tal forma que chega um momento em que o Camilo se rende realmente. Ela inclusive lembra, fala: o Pedro, pelo menos, ele trabalhou esses 20 anos, ele se casou, ele teve um filho, ele é um pai de família, e você, 20 anos apenas se vingando, não é? Nesse processo de vingança. Chega um momento em que o Camilo chora, se desespera, cai de joelhos e diz: me leve daqui, me ajude a quebrar os grilhões que eu mesmo moldei para mim, não é? E a irmã Cipriana então o leva como quem leva um filho. E ao sair então ele diz algo que é profundamente esclarecedor para nós. Ele diz: não foram as suas palavras que me demoveram, é o que eu estou sentindo. Ele sentia a vibração da irmã Cipriana. Nunca ninguém falou assim comigo. A vibração dela o atingiu e fez com que ele vibrasse, entrasse naquela sintonia superior, elevada, com que ela já conseguia vibrar.
Então o obsessor, entre aspas, não é? Despertou também aquela vibração de ódio, de raiva dele, cedeu espaço à vibração de amor. Ele percebeu que existia coisas maravilhosas nesse universo, mas ele não entendeu com a razão, não. Não foram as suas palavras, é o que eu estou sentindo. Ele sentiu alguma coisa muito elevada ali naquele momento e ele foi então com a irmã Cipriana. E o Calderaro então vira por André Luiz e diz: está vendo, André, né? Quiçá algum dia nós também possamos vibrar tanto amor quanto a nossa irmã Cipriana, porque para nós eles eram pacientes, não é? Eles eram médicos, estavam tratando de 2 pacientes. Para ela é como se fossem os filhos, não é? Ela o tratou como se fossem filhos do coração, e isso fez toda a diferença. Nós estamos narrando isso porque imagine o nosso trabalho na evangelização, como ele deve ser feito de tal forma que o nosso coração também possa vibrar. E voltando lá atrás, nós lembramos que se Jesus enviou grandes missionários, não é? Na Índia, na China, no Egito, na Grécia, a ciência floresceu na Grécia Antiga de maneira fantástica. Jesus enviou emissários pelo mundo todo, mas quando se tratou da parte mais importante do desenvolvimento do sentimento, veio ele mesmo, né? Veio ele mesmo porque ele tinha aquele potencial, aquela energia vibratória para que as criaturas pudessem sentir isso. E as pessoas sentiam. E quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é por ele, pessoa, não é? Mas ele já viveu, nós estamos longe dele, não é pelo que ele ensinou, pelo que ele vibrou. Então, nós, terminando aqui esse nosso estudo sobre o desenvolvimento do sentimento, nós gostaríamos de deixar bem clara essa ideia, não é? Que, aliás, é também dos grandes educadores, né? Até o Piaget, não é? Que era materialista, percebeu a importância do sentimento de amor que deve existir dentro do educador. Existe ainda muita coisa que a gente poderia trabalhar aqui, não é? Por exemplo, não é? Imagine aquele professor que é rigoroso demais, em que ele impõe ao aluno, ele está impondo o aluno na heteronomia, por medo, mas imagine aquele professor que com paciência explica ao aluno o porquê das coisas, não é? Demonstra ao aluno que ele, aluno, é amado. Eu não gosto da sua atitude, mas eu gosto de você. Eu quero que você mude a sua atitude exatamente porque você é amado, não é? E quando a criatura sente que ela é amada, essa vibração desperta dentro dela. Nós, espíritos reencarnados aqui, precisamos sentir esse amor, tanto quanto a sementinha precisa sentir o calor do sol para que ela se aqueça e desabroche, e cresça e se desenvolva. Então esse sentimento de amor, nós que estamos nos colocando na posição de educador, temos que cultivar dentro de nós. E se eu estou colocando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, é apenas para lembrar, não é? Que ele deve ser o nosso livro de cabeceira, não é? Vamos estudá-lo, não é? Vamos estudá-lo. Estudá-lo para quê? Para depois a gente transmitir para as crianças? Não. Vamos colocar em prática, porque vivenciando o sentimento de amor, é que o amor vai florescer dentro de nós. Nós terminamos aqui. Fiquem com Deus, muita paz